Tem uma tendência que eu venho observando cada vez mais no meu trabalho como psicóloga e tem até me preocupado, assim, de verdade. E não é a falta de amor, não é escolher a pessoa errada, não é o medo de se comprometer. É algo mais silencioso até do que isso. É a tolerância cada vez menor que as pessoas têm para construir, para suportar o desconforto de qualquer coisa que vale a pena, incluindo principalmente os relacionamentos. Eu sou Eduarda, psicóloga, e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a mentalidade que, na minha visão, está destruindo mais relacionamentos do que traição, do que incompatibilidade, do que qualquer outro motivo que as pessoas costumam dar. Deixa eu te mostrar como isso aparece na prática, então. A pessoa, por exemplo, ela chega no meu consultório, me conta que estava num relacionamento. No começo até era ótimo, afinal os começos sempre são interessantes. Mas aí vieram as primeiras dificuldades. Uma briga mais séria, um período de distância, uma fase em que a conexão meio que esfriou um pouco. Ela foi embora, assim, foi se afastando. E ficou pensando, porque se for amor, não deveria ser tão difícil assim. Ou então, me conta que tentou se aproximar da família, mas é complicado. Que tentou fazer amizade nova, mas as pessoas já têm seus grupos. Que tentou se abrir com alguém, mas ficou vulnerável. E a coisa não foi como esperava, sabe? Aí a pessoa já desistiu. Porque se fosse certo, fluiria naturalmente. E esse argumento ele é muito usado para justificar as atitudes, sabe? E quando eu pergunto quanto tempo essa pessoa deu para aquilo, para aquela tentativa de relacionamento amoroso ou de uma relação de amizade, quanto tempo ela sustentou ficar naquele desconforto antes de desistir, a resposta quase sempre me surpreende. Semanas, às vezes até dias. Não meses, não anos, são semanas, dias. E o motivo pelo qual é tão fácil desistir tão rápido é que sempre tem uma versão mais fácil disponível, sabe? Brigou com o namorado? Ah, tem um app no celular cheio de opções novas. A amizade ficou difícil? Tem stories para assistir, tem grupo no WhatsApp, tem a sensação de conexão sem o trabalho real de se conectar. Se sentiu vulnerável e não foi bem recebida? Fecha o aplicativo, abre outro, encontra validação rápida, em algum comentário, em algum like, em alguma interação que não exige nada de você. A vida moderna ela criou versões falsificadas de quase tudo que realmente importa. Versões essas que parecem ser a coisa real, sabe? Que satisfazem um impulso imediato ali, mas que não entregam o que só a conexão real entrega. E o problema disso tudo não é que essas versões existam. O problema é que a gente está vivendo numa dieta constante delas sem perceber. E você vai perdendo aos poucos a capacidade de aguentar o que uma conexão, uma relação real ela exige. E aqui está o que me preocupa de verdade. O que você perde quando evita o desconforto não é só aquela relação específica que você abandonou, é algo muito maior. Bom, pensa um pouco comigo. Quando você passa por uma briga muito difícil com alguém que você ama, e você escolhe ficar, você escolhe permanecer, conversar, entender, tentar reparar as coisas, você não está só resolvendo aquele problema. Você está aprendendo coisas sobre você que não tem outro jeito de serem aprendidas. Você descobre como você age quando está com raiva, o que você protege quando se sente ameaçada, onde estão os seus limites reais, como você pede desculpas, ou até por que você não consegue pedir desculpas, o que você precisa que nunca soube pedir. Essas são algumas informações que só aparecem sob a pressão, sob a discussão, sobre o desentendimento. Só aparecem quando você fica no desconforto o tempo suficiente para que elas venham à superfície, para que você as identifique. Quando você vai embora antes disso, quando você pega um atalho, você escapa da dor imediata, mas você também escapa do aprendizado. E aí vai o próximo relacionamento, ou a próxima amizade. Resumindo, você vai para uma próxima tentativa
carregando os mesmos pontos cegos, os mesmos padrões, as mesmas reações automáticas, porque você nunca ficou tempo suficiente para você poder encontrá-los, entendê-los, sabe? É como se houvesse um jardim dentro de você que poderia crescer e se tornar algo lindo, rico, profundo, cheio de vida. Mas o solo que esse jardim ele precisa, o solo fértil do autoconhecimento real, ele só se forma sob a tensão. Ele só se forma quando você fica, quando você suporta, quando você atravessa. E eu entendo porque está cada vez mais difícil fazer isso. Eu não tô aqui para julgar. Eu tô aqui para nomear o que está acontecendo com você. A gente vive num mundo que otimizou tudo para ser rápido, fácil e indolor. Entrega em um dia, resposta imediata, resultado sem esforço. E esse ritmo foi moldando uma expectativa que a gente traz, sem perceber, para dentro dos nossos relacionamentos. A expectativa de que se é certo não deveria ser difícil, de que dificuldade é sinal de incompatibilidade, de que desconforto é sinal de que algo está errado, em vez de sinal de que algo está crescendo. E as redes sociais, elas pioram isso, porque mostram apenas a superfície. Mostram um relacionamento lindo, a amizade perfeita, a família comercial de margarina, aquela mais harmoniosa que existe. Não mostram as brigas que foram resolvidas, as conversas difíceis que foram tidas, os momentos em que alguém escolheu ficar quando era mais fácil ir embora. Não mostram o trabalho, não mostram o processo, apenas o resultado. E a gente começa a achar que o resultado deveria vir sem o processo. Então aqui está a mudança de perspectiva que eu quero te propor hoje. Dificuldade num relacionamento, ele não significa que o relacionamento ele é errado. Significa que é um relacionamento real, com duas pessoas reais, com histórias reais, com pontos cegos reais. E relacionamentos, eles exigem que você fique no desconforto, tempo suficiente para aprender o que você precisa aprender. Isso não significa ficar em qualquer coisa a qualquer custo. Tem situações que precisam mesmo ser encerradas. E saber a diferença é parte do processo, é parte do autoconhecimento. Mas existe uma diferença enorme entre você sair de algo que genuinamente não funciona e sair de algo que está exigindo mais de você do que você está disposta a dar. Algo que, de certa forma, tenha ficado um pouquinho mais complicado. E a pergunta que eu faço para os meus pacientes é a que eu te faço agora. Quando foi a última vez que você ficou no desconforto de um relacionamento tempo suficiente para descobrir algo sobre você que você não sabia antes? Interessante, né? É que porque nesse espaço de tensão que o autoconhecimento real acontece. Não no app, sabe? Não nas redes sociais, não na versão fácil e rápida de tudo. É no relacionamento real mesmo. Na conversa difícil, na briga que você escolheu resolver em vez de fugir. A mentalidade mais perigosa que eu observo como psicóloga não é a falta de amor, não é a escolha errada, não é medo do compromisso. É a crença de que se é certo, então não deveria ser difícil. Porque essa crença, ela até faz você abandonar exatamente as situações que mais tem a te ensinar. Você faz a troca do real pelo conveniente. Repetidamente, sem nunca entender por que os relacionamentos seus não evoluem. Por que as conexões não aprofundam. Por que você continua se sentindo sozinha, mesmo cercada de gente? O desconforto, ele não é o seu inimigo. Na maioria das vezes, ele é o caminho. Basta você saber enxergar, conseguir identificar. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e as minhas redes sociais estarão na legenda.